paz do Senhor, irmãos. Vamos à leitura da palavra de Deus, capítulo 2 do livro do profeta Ageu, o versículo de número 9. Glória a Deus, aleluia. Enquanto nós estamos encontrando na palavra de Deus o versículo, nós já ouvimos hoje tantas coisas boas, né? O Salmo 117, um convite à adoração ao Senhor. Depois, João 14 falou da nossa ida para a casa do Pai, estarmos na eternidade. Depois ouvimos Filipenses, capítulo 4. Maravilha, né? Aprender a viver contente. A palavra de Deus foi pregada nessa noite. O que Deus já deu era suficiente para uma vida inteira. Mas nós não podemos desprezar a oportunidade de pregarmos a palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos leiam, acompanhem a leitura. Diz a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Podeis tomar o vosso assento, queridos. Privilégio de estar na casa do Pai, de podermos entender o que Deus quer para nós e para a nossa vida. Nós ouvimos o profeta Ageu dizer da glória da segunda casa. Quando nós lemos esse texto e entendemos o momento que o profeta Ageu está falando, onde o povo de Israel plantava e não colhia, o salário recebia um saco furado, um momento de extrema escassez, um momento de crise. A mensagem tem um conteúdo forte para fazer com que o povo hebreu, o povo de Israel, o povo de Deus se animasse, tomasse ânimo, tivesse coragem. A mensagem aqui vem num momento de dificuldades, mas tudo havia um porquê. Tinha uma crise que foi atraída para eles, quando deixaram de fazer aquilo que era para ter sido feito, quando eles retornaram do cativeiro de Babilônia. A casa de Deus estava abandonada. Mas aqui nós estamos falando de uma segunda casa. Se existe uma segunda, é porque houve uma primeira. No capítulo 7 da segunda Crônicas, do livro das segundas Crônicas, a palavra de Deus mostra no texto em que Salomão dedica a Deus uma oração fazendo a entrega da primeira casa. Depois de 12 anos de construção, depois de seguir todo o projeto que o próprio Deus havia dado, depois que Davi havia arrecadado todos os recursos, então chega o dia da grande festa. A Bíblia diz que naquele dia ocorreram sacrifícios que duraram dias. Naquele momento de festa, muitas pessoas de todos os lugares, de todas as cidades de Israel, vieram para esta festa. E na dedicação do templo, a palavra de Deus diz que quando Salomão termina a oração, a glória de Deus desceu na casa. A glória do Senhor inundou a casa. Houve um momento em que a fumaça da glória de Deus dentro da casa era tão grande que ninguém podia se movimentar. Quem estava fora não podia entrar para dentro da casa por causa da extensão do derramamento do poder de Deus dentro daquela casa. E então o povo de Israel pôde ouvir a voz de Deus bradando do céu, dizendo que ele tinha aceitado aquela casa, que ele tinha ouvido a oração de Salomão.
O Senhor faz uma promessa de que no momento, no futuro, que se o povo pecasse, mas que se arrependesse e orasse ao Senhor naquele lugar, Ele ouviria dos céus, estariam os seus olhos atentos para aquele lugar, e o ouvido dele estaria aberto para ouvir a oração daquele lugar. Que ele tinha escolhido aquela casa, ele tinha aceitado o que tinha sido feito naquele lugar. Israel passou um tempo de prosperidade. Durante o reinado de Salomão não houve guerras, mas no próprio reinado de Salomão, as abominações começaram a vir. Começaram a vir deuses estranhos. Salomão casa várias vezes e com várias mulheres de outros povos, princesas de outros reinos, e a abominação começa a vir. Os profetas alertaram. No seguinte, outros reis tentaram fazer algumas reformas. Houve alguns momentos de avivamentos, como no tempo de Josias, no tempo de Ezequias, mas a glória de Deus se foi. A glória de Deus desapareceu. E a casa do Senhor foi saqueada. Alguns reis de Israel, eles mesmos saquearam o templo, tiraram o ouro que tinha lá para subornar reis inimigos. Não confiavam mais em Deus porque a abominação tinha entrado. E até que um dia Babilônia vem e leva para o cativeiro uma grande parte dos moradores de Jerusalém. E no capítulo 8 do profeta Ezequiel, a Bíblia conta a seguinte passagem, vou falar com minhas palavras. Ezequiel estava, quem sabe, lá no pátio da sua casa, junto com anciões de Israel, no 6º ano, no 6º mês do cativeiro. E eles estavam conversando, quem sabe dizendo da glória do passado, quem sabe refletindo a respeito do que levou a acontecer o cativeiro. Escute isso. De repente, um ser aparece. A Bíblia diz que ele tinha seus pés reluzentes, como metal. O seu rosto brilhava como o sol. Parece que é o mesmo ser que João viu lá na ilha de Patmos. Podemos acreditar que o próprio Cristo, o Filho de Deus, desceu. E a Bíblia diz que Ezequiel é tomado pelos cabelos da sua cabeça. Se fosse hoje, Deus mandaria um profeta dele, desta época, pegar um helicóptero, um avião, quem sabe um drone, comandado à distância, ia lá e filmava e trazia para Ezequiel. Mas neste tempo, o profeta é levado pelos cabelos até Jerusalém. E de frente ao templo, ele é colocado e ouve-se a pergunta: o que vês, Ezequiel? Ele disse: eu vejo a glória de Deus do lado de fora da casa. E o que mais você vê, Ezequiel? Eu vejo na entrada do templo uma imagem que provoca ciúmes no próprio Deus. Uma imagem que representa o pecado. Uma imagem que representa a abominação. Aí o profeta é ordenado a ele que vá até o muro e manda que ele abra o buraco. E ele cava ali no muro e entra e dá de frente para uma porta. E diante da porta, ele ouve de novo outro questionamento. E agora o que vês? Eu vejo 70 anciões que estão virando de frente para a parede do templo. E diante deles tem imagens de répteis que são abominações a Deus. E eles estão olhando para elas e estão orando
direcionados para elas. E o que vês agora, Ezequiel? Vai mais adiante. Eu vejo as mulheres de Israel sentadas chorando pelo Deus Tamuz. Ah, Ezequiel, ainda não é pouco. Você não viu tudo que eles fazem? Vou te mostrar algo ainda muito pior. E agora, diante do templo, o que você vê? 25 anciões da casa de Israel estão diante do Deus Sol, olhando para o Sol e reclinados, fazendo as suas orações. Por isso que o templo foi destruído. Porque Deus permitiu. Porque Deus viu o seu povo voltando às abominações. Viu que o povo esqueceu da lei de Deus. No tempo de Josias, foram encontrados os livros perdidos dentro do próprio palácio. Não era mais lido a palavra de Deus. E depois que ele foi recolhido para Deus, provavelmente tornaram a ficar perdidos. E agora, nós vamos para o livro de Ageu, que diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Meus queridos irmãos, eu comecei a meditar nesta palavra. Eu entendo o texto, eu sei o momento que está sendo profetizado, eu conheço a história. Aqui nós temos os pastores que são professores, que ensinam para nós, quando estudamos lá a respeito dos profetas. Nós passamos por esse livro tantas vezes. Mas eu fiquei questionando com Deus: como isso, Senhor? Se a glória da segunda casa será maior do que a primeira, então teria que ter algo maior nesse segundo templo que fosse maior do que o primeiro. Tinha que acontecer algo maior. Mas eu começo a estudar e procurar, e eu não encontro nada no segundo templo que fosse pelo menos igual ao primeiro templo. No segundo templo, a glória de Deus nunca mais desceu. No segundo templo, a arca da aliança não estava lá dentro. No segundo templo, os querubins de ouro, aonde estão? A glória de Deus se manifestava entre os querubins. A arca da aliança desapareceu, nunca retornou para o segundo templo. Deus não faz uma promessa para não cumpri-la. Passaram-se anos, séculos, o selo do povo de Israel para com o segundo templo, para defender as tradições. Nada foi capaz de trazer a glória de Deus para ali. E já ouvi alguém pregando, não vou discordar aqui, mas quero trazer um outro pensamento paralelo que eu já ouvi, porque eu ouvi alguém dizendo que a glória da segunda casa foi quando Jesus entrou no templo, mas ali não era o segundo templo. Quando Jesus entrou no templo, era o templo construído por Herodes, era o terceiro templo. Herodes não era aceito pelo povo de Israel. Herodes, ele era amiguinho do povo de Roma. Foi escolhido pelo império, apesar da rejeição dos seus irmãos. Oprimia o povo para ficar de bem com o império. Mas construiu um belo templo. Os aterros foram todos feitos, foram escavados na montanha. E ele construiu uma bela casa. Mas a glória de Deus nunca desceu lá. A arca da aliança não estava lá. A última vez que ouvimos falar da arca da aliança, João a viu na visão. E agora, pastor? Mas eu disse que Deus não deixa de cumprir suas promessas.
Na carta de Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, quando está fazendo menção a respeito da santidade que eu e você, que nós temos que ter, ele diz que nós somos o santuário de Deus, e que Deus habita em nós, aleluia. Na segunda carta, no capítulo 6, coincidentemente, ele fala novamente que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas vamos voltar um pouquinho então, pastor. Capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Quando a mulher samaritana chega e diz para Jesus assim: Senhor, os samaritanos dizem que é em Samaria, os hebreus dizem que é em Jerusalém. Aonde é que nós devemos adorar? Ele olha para ela e diz assim: vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, aleluia. Se você é desses que adora em espírito e em verdade, a glória do Senhor já chegou para você, na sua casa, no seu coração. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então levante a sua mão santa para o céu, dê glória para Jesus e creia que Ele está neste lugar, aleluia. Oh, aleluia. Quando eu me deparei com estas escrituras, eu comecei a entender que ele estava dizendo também do futuro da igreja do Senhor, porque milagres no tempo da igreja cristã, a igreja que o próprio Cristo firmou sobre o seu próprio mandamento, é a igreja que vê cego olhando, que vê surdo ouvindo, que vê aleijado se levantando da cadeira, é a igreja que vê morto ressuscitando, é a igreja que vê os milagres acontecendo e Cristo salvando e nós purificando as nossas vidas através do poder da palavra de Deus, aleluia. Aleluia. E como nós vamos fazer a igreja? Sabe por quê? Nós ouvimos uma palavra a respeito da leitura da palavra de Deus. E lá no capítulo de número 20 de Êxodo, o próprio Deus, quando dá as leis, ele diz no versículo 6, se não me falha a memória, ele diz assim: eu sou Deus zeloso. Se você for procurar aí, identificar o que ele quer dizer com isso, ele quer dizer assim, eu tenho ciúme do meu povo. Eu não aceito que meu povo adore outro Deus. Eu cobro maldade até a 4ª geração, mas eu faço misericórdia até 1000 gerações. Aqueles que me amam. Aí, nós começamos a pensar, mas então, o que Deus fez para esta igreja? Para este povo que vem, lavado no sangue de Jesus, que foram comprados na cruz do Calvário, e para os inimigos somos considerados o povo da cruz. O que somos nós? O que temos de diferentes? Estava no capítulo 2, e está escrito lá que a igreja estava reunida no mesmo lugar, após Jesus ter subido ao céu, e eles estavam orando a Deus. Cerca de 120 crentes fiéis a Deus, eles estavam orando ao Senhor, dizendo: Deus, aonde está a promessa que o Senhor diz que visitaria o seu povo, enviando o Consolador, e Ele estaria conosco todos os dias? Onde está a promessa do batismo do Espírito Santo? Aquilo que o profeta Joel falou no capítulo 2, quando ele diz que o Senhor derramaria do seu Espírito. Onde estaria então aqueles que profetizariam, aqueles que falariam em outras línguas, aqueles que iam sonhar sonhos e ter visões? Acontece que no dia de Pentecoste, o poder de Deus foi derramado dentro de um pequeno cenáculo, mas foi colocado dentro do coração da igreja primitiva, e eles falaram em novas línguas. Eles foram cheios do poder de Deus, porque eles estavam em oração. Se você crê pela fé, nessa noite Deus tem poder para te dar aqui neste lugar
lugar. Deus quer te revestir de poder. Que aquele que crê, aquele que busca pela fé, alcançará de Deus nessa noite. Eu creio. Se você crê, dê um glória para Jesus. Se você é pentecostal mesmo, fale em língua estranha, porque Deus está neste lugar. Aleluia. Lamanda sobe candaramana. Se a glória do Senhor se afastou da casa por causa das abominações, e a casa caiu, a casa foi destruída, eu fico preocupado com o tempo em que nós vivemos, o tempo que nós chamamos de hoje. O dia de hoje falou comigo, está falando com você. Disse a mensagem que me antecedeu dizendo: será que tem alguma coisa que coloca a tua vida em perigo hoje? Se Jesus voltar, deixa eu dizer uma coisa, coração que está aqui nessa noite: se você é templo do Espírito Santo e deseja que a glória do Senhor permaneça dentro da casa, é tempo de nós olharmos para dentro de nós e dizer: aqui não, Satanás, aqui não, abominação, aqui não, pecado, aqui não, aqui só tem lugar para o Espírito Santo do Senhor. Eu vou conservar a minha casa de pé, eu vou conservar o templo de pé. Eu não aceito o pecado, eu aceito Cristo, eu vivo para Cristo, e é para Cristo que nós vivemos, e é para o céu que nós vamos morar. Aleluia. Lamanda sobe candaramanai, riamandai someandaraба sobe candarabasandaramanai. Parece que Deus escolheu esse dia para um dia de concerto. Parece que Deus marcou realmente essa data, porque quando você fica sabendo que alguém vai pregar antes que você fica no vale agora, Jesus. Mas quando a palavra começa a falar, você começa a entender que Deus está querendo a mesma coisa. Deus está querendo dizer para mim e para você que Jesus está vindo aí. Jesus vai voltar, e tem gente que está perdendo tempo, porque a casa está compartilhada com tanta coisa, mas o Senhor é Deus que tem ciúme e não aceita compartilhar o templo com ninguém. Se na casa tem abominação, ele sai. Se a casa está contaminada, ele sai, ele vai embora. Mas se você hoje colocou no propósito, na oração anterior, de consertar o seu altar, de viver uma vida íntegra e santa para com teu Deus, eu te digo: a glória não vai sair de você, o Espírito Santo não sairá da sua vida. Vai acontecer milagre na sua família, vai acontecer milagre na sua vida. Deus vai te abençoar, vai honrar a tua fé, vai acontecer milagre. Não vai ter crise que vai fazer você parar, não vai ter diabo que vai fazer você desistir, porque os sonhos de Deus são sonhados para que nós possamos viver neles. Mas somente quem tem a fé, o Espírito Santo de Deus, é que pode receber as promessas de Deus. Aleluia. Quantas vezes pregamos irresponsavelmente, dizendo que Deus vai dar, que Deus vai fazer, e a pessoa morre e vai para o inferno. Eu não levo essa culpa, eu vou pregar a palavra, eu vou dizer que pecado ainda é pecado, e que Deus salva os arrependidos, vão morar no céu. Aleluia. Ei, parece que nós viramos Papai Noel, só estamos presenteando e não falamos dos perigos para aqueles que não obedecem à palavra santa de Deus. Ainda bem que nessa igreja eu estou ouvindo palavras de Deus todos os dias que eu venho aqui. Eu me reconheço como crente quando eu vou numa igreja em que o pastor diz que pecado ainda é pecado. O Espírito Santo de Deus atua nesse tempo, enquanto nós ficamos preocupados com que vestido, com que calça, com que sapato vamos para a igreja. Deus está olhando do céu para nós. E aí, crente? Deus está de olho.
Deixa eu perguntar para você nessa noite, crente: a glória de Deus está na casa ou está fora da casa? Não responda para mim, responda para a sua consciência que te acusa agora e diz para você se está ou não está. Sabe o que Deus disse para mim esses dias atrás? Enquanto eu estava ministrando a palavra de Deus numa das nossas congregações, Deus disse para mim que esse ano, apesar de todo o pessimismo, os crentes de fé, os fiéis não serão atingidos, mas aqueles que estão brincando de ser crente vão ser engolidos pela crise. E não adianta dizer demagogicamente: nós estamos bem. A igreja que estava em Laodiceia dizia: estamos ricos e de nada temos falta. A bonança, a riqueza, os bens materiais não são sinais de que Deus está contente conosco. Sabe qual é o sinal de quando Deus está contente conosco? É quando Ele vive em nós. É quando você não está bem financeiramente. E mesmo assim, se chegar alguém mal espiritualmente perto de você, ele vai sair cheio de Deus, porque você tem Deus, porque você é chamado por Deus. Mas se você estiver bem financeiramente e Deus estiver dentro de você, você está bem também em todas as áreas. É hipocrisia falar que riqueza não é bom, que dinheiro não é bom. Eu gosto. Deus me livre da situação de miséria. Talvez alguém aqui tenha noção do que é uma mãe deixar de almoçar para que seus filhos possam almoçar. Eu já passei por isso. Não queira passar, se você nunca passou, ore a Deus para que ninguém da sua família passe por isso. Mas tinha uma coisa que a minha mãe tinha. Se não tinha médico, ela colocava a mãozinha sobre o filho e orava a Deus, e Deus atendia do céu. É assim, crente cheio de Deus. Quando a casa estava lá, cheia de Deus, Israel cresceu. Israel era a cabeça, porque se cumpria na vida deles o que está em Deuteronômio capítulo 28. Se ouvir a minha voz, se obedecer os meus mandamentos, se andar por eles, as minhas bênçãos vos alcançarão. Aleluia. As bênçãos do Senhor vai te alcançar nesse ano. As bênçãos do Senhor vai chegar na tua família. O diabo não pode fazer você perder, porque você tem Deus, e Deus é maior. Satanás já sabe de uma coisa. Ele sabe que você, olha para mim, ele sabe que você já sabe que ele é vencido, porque Cristo já venceu na cruz, e por isso que ele luta contra você. Ele já sabe, ele tem certeza que você com Deus, você é mais do que vencedor. Aleluia. Ele entra numa luta em glória contra você, porque ele sabe que Jesus já te avisou que ele é perdedor, que você é mais que vencedor. Aleluia. Então, meu irmão, nessa noite, deixa eu dizer algo para você que vem de Deus. Não deixa a glória sair da sua vida, não deixa o Espírito Santo sair de você, não permita isso, pelo amor de Deus. Vale uma vida na eternidade andar com Deus aqui na terra, vale uma vida na eternidade. Você entendeu? Vale uma vida na eternidade. Não deixa a glória sair da sua vida. E agora, onde é que nós vamos passar a eternidade? Com Deus ou fora? A palavra de Deus diz que uma certa ocasião os demônios estavam numa manada de porcos e estava num homem, encontrou com Jesus.
E eles tinham tanto medo de voltar para o inferno que eles pediram a Jesus: manda-nos para os porcos. O problema é que tem muita gente que conhece a Bíblia e não tem medo do inferno. O demônio não queria ir para lá porque ele conhecia lá, sabia. Oxalá que Deus desse visão para nós, por enxergarmos o inferno por dentro. Mas tem uma visão muito maior que Deus nos deu, de poder enxergar o céu por dentro, aleluia. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Se você veio nesta noite aqui para ouvir uma palavra de Deus, você já ouviu mais do que uma. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor está trabalhando e atuando no seio dessa igreja. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Vamos ficar de pé adorando ao Senhor Jesus, porque Ele vive e reina para sempre, aleluia. Existia um cântico que dizia assim: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, mas quando morrer nada pode levar. O dia que eu ouvi isso, eu chorei na presença de Deus, porque dizia assim que a multidão pode levar até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. É a gente e a consciência batendo diante de Deus. Mas nós não precisamos passar a noite acordado, preocupados com medo do inferno. Nós só precisamos obedecer o que já está prescrito no receituário. O remédio para a alma já está aqui. É o manual do crente salvo. Levante a sua mão para o céu, dê um glória para Jesus nessa noite, adore o nome dele. Se você nessa noite foi tocado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, nas palavras que foram lidas e pregadas aqui, e deseja renovar o seu pacto com Deus nessa noite, você faz agora um exame na sua própria consciência, e sai do seu lugar, vem aqui à frente adorando o nome santo do Senhor, porque Deus está na casa, a glória do Senhor está neste lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui para te dar vitória, para te dar força para caminhar e fazer vencer todas as batalhas da vida que você tem pela frente. Aonde está você?